Tudo bem? Tudo cada vez melhor. Estamos aqui novamente compartilhando ensinamentos, para que tudo fique cada vez melhor. E por que, compartilhar ensinamentos referentes à ética, à filosofia, à moral, bons costumes, primeiro porque estou também aprendendo, então assim eu compartilhando com vocês, eu também estou reforçando o que eu estou aprendendo. E também porque faz sentido para mim, para mim que já esteve do outro lado da moeda, com as minhas experiências de vida, hoje estudar esses ensinamentos, já tem um tempo, estudando filosofia, mas esses ensinamentos específicos que tem aí datas de antes de Cristo, hoje a gente vai falar sobre Immanuel Kant, que data aí de 1724 e ver tudo que eles já transmitiam relacionados a esse caminho e o que seria o melhor caminho, uma melhor escolha, de caminho, faz muito sentido para mim, E isso faz então parte do meu propósito, estar aqui compartilhando coisas para, ensinamentos para o bem. Então vamos lá conhecer um pouquinho do que Kant, de quem foi Immanuel Kant, para se você ainda não o conhece. Então ele nasceu na Rússia, na hoje chamada Kaliningrado, em 1724. Teve aí uma vida, na sua infância aí de poucos recursos financeiros, foi ensinado aí no caminho religioso. Depois, já com a conclusão dos seus cursos, ele passou a ser preceptor para as famílias, Então, lembrando, naquela época existia eram professores particulares para as famílias. Então, ele era pago para isso, ele era professor. E ele estudou no colégio ainda filosofia, matemática, teologia, na universidade dessa cidade em que ele nasceu. Depois ele passou em 1755, já aos seus 29 anos de idade, ele passou a ser professor nessa universidade, em Kaliningrado, e desenvolveu aí durante 15 anos cursos livres. Já em 1770, ele foi professor titular de lógica, metafísica nessa mesma universidade. Então, até a sua morte, ele exerceu esse cargo. E as suas aulas eram tão interessantes, a gente está falando aqui de Immanuel Kant, eram tão interessantes que os alunos chegavam até 1 hora antes, para que pudessem aí estar aí absorvendo, aprendendo com ele, E já em 1798, lá para os seus 84 anos, ele já estava um pouco mais adoecido, e teve que deixar esse trabalho. E aqui tem literalmente aqui compartilhando o que um discípulo de Kant deixou como algumas características dele, Então ele diz o seguinte, Éder, que Kant deixou uma deliciosa descrição. Éder destacou o espírito juvenil de Éder, de Kant, a sua alegria, o seu pensamento fluido, o seu senso de humor, a sua agudeza, a sua capacidade para se referir com erudição a todos os pensadores da sua época e todos os ramos do saber, a sua vitalidade na conversação. Então, nada que fosse digno de ser conhecido lhe era indiferente. E animava e obrigava os seus docentes, seus alunos, a pensarem por si mesmos. Então, esse é um pouquinho da caracterização aqui de Éder, um discípulo de Kant, sobre o mesmo. E toda a filosofia que Kant desenvolveu é filosofia crítica, que inclui também então, uma crítica à moral e à estética. Surge da observação dos seres humanos, e das cadeias que lhe impedem de ser livres. Então, o objetivo de Kant foi criar uma filosofia essencialmente crítica, analisando objetivamente a razão. Aí vem o nosso tema aí, agir por razão ou por instinto, com seus limites e possibilidades efetivas. Então, ele vai passar aí por uma consideração como um racionalismo, e passa a elaborar o seu conceito de razão. E aí, uma das principais obras de Kant é justamente já no seu terceiro período, Algumas das suas obras podem ser classificadas em períodos, de acordo com as peculiaridades de cada uma. Então, já no seu terceiro período dessa
dessas suas obras, ele escreve a fundamentação da metafísica dos costumes, né? Então isso que é bastante interessante, essa que é a obra especificamente que a gente vai compartilhar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Então, o que ele diz, né, no capítulo 1, da fundamentação da metafísica dos costumes? Ele diz que nada pode ser considerado bom sem restrição, salvo a boa vontade. Então, os talentos do espírito ou as características do temperamento serão bons ou daninhos, segundo a vontade seja boa ou não. Então, a pessoa pode ser muito talentosa, ela pode ter, né, suas características peculiares do seu temperamento, mas isso vai ser bom ou vai ser daninho de acordo com a sua boa vontade, se ela é boa ou não. Então, a boa vontade, ela é boa em si mesma. Esse é o conceito que Kant já começa aqui na fundamentação da metafísica dos costumes. Então, logo se pergunta, qual será o guia dessa boa vontade? A razão ou o instinto? E a sua resposta é que não pode ser o instinto, já que este busca sempre a satisfação das suas necessidades, né? Então, se eu ajo por instinto, eu vou estar agindo buscando a satisfação das minhas próprias necessidades, né? Então, independente dos demais. Assim, até de mim mesmo, de repente, porque se eu ajo por instinto, posso também estar me prejudicando, né? Assim deverá ser a razão, que é o guia da boa vontade. Porque o fim da razão não é alcançar a felicidade, mas produzir uma vontade boa em si mesmo. Essa vontade é o bem supremo necessário para qualquer outro bem, incluindo a felicidade. Então ele já coloca aqui pra gente, entre o instinto e a razão, que é o nosso tema, o que vai ser o guia da boa vontade é a razão. Então, se a finalidade do homem dotado de razão, né, nós temos razão, né, diferente dos animais, que não raciocinam, né, não pensam, né, como nós seres humanos temos isso totalmente aí desenvolvido. Então, se a finalidade do homem dotado de razão e vontade fosse o seu bem-estar, a sua conservação, ou seja, a felicidade, seria absurdo destinar a razão para isso, porque o instinto se comportaria melhor nesse aspecto, né? Então, se meu propósito de vida, se o nosso propósito de vida fosse só o nosso bem-estar, a nossa felicidade, né? Então, para isso tá bom o instinto, né? A gente pode usar para isso o instinto, mas a razão é que é realmente a nossa finalidade, exercer a razão é que é a nossa finalidade de ser humano, uma vez que essa é uma qualidade dos seres humanos. E ele continua. A respeito das características dessa boa vontade, recorre então ao conceito do dever. Então, essa boa vontade que a gente falou no início, né, que algo só pode ser considerado bom de acordo com essa boa vontade de cada um de nós, se a gente está exercendo essa boa vontade ou não. Então ele recorre a esse conceito de dever. Então, a boa vontade, ela é a que atua por dever e não por inclinação. Então eu não consigo manifestar a minha boa vontade por inclinação, porque eu estou seguindo, né, determinada conceito, ou porque eu estou seguindo uma onda de agora, isso vai passar, né? Eu não vou conseguir exercer a minha boa vontade por coerção, porque alguém falou que tem que ser assim. Não, isso tem que ser sentido de dever, eu simplesmente ajo dessa forma, considerando, respeitando a boa vontade. Para que uma ação tenha verdadeiro conteúdo moral, é necessário realizá-lo por dever e não por inclinação. Ele continua, né, dando alguns exemplos aqui, né? A doutrina nos ensina a amar o amigo e o inimigo, né? Então não está se referindo ao amor por inclinação, porque se fosse um amor por inclinação, se fosse só de acordo com o meu querer, eu então poderia amar só os meus amigos, né? Mas aí a doutrina nos impele a amar também os nossos inimigos. Então trata-se de um amor por vontade. É um amor que transcende o que a gente está vendo. É um amor que transcende as coisas que muitas vezes a gente não gosta. É um amor por vontade. Estou exercendo a minha vontade por esse senso de dever amar. Então, de um amor prático em contraposição a um amor patológico. Então eu vou amar na prática, em contraposição a um amor patológico aí, que pode então
ser atuante por inclinação. Agora eu amo, depois eu não amo, né? Eu amo esse, não amo aquele, né? Nesse sentido. Então, o princípio de que é necessário mover a nossa vontade é agir somente de modo que a minha máxima possa se converter em lei universal, ou seja, que possa valer para todos os homens, prescindindo do sentimento peculiar. Então, o que ele quer dizer aqui? Se eu for decido fazer algo e estou na dúvida se devo fazer ou não, se é certo, se estou seguindo a minha razão, o meu instinto, enfim. Então a gente pode avaliar se isso que a gente está pretendendo fazer pode ser feito em alta escala para toda a humanidade. Se todo mundo decidir agir da mesma forma, se isso vai se tornar algo bom para que toda a humanidade faça também. Então a gente pode então exponenciar a uma lei universal. Isso poderia virar uma lei universal? Né? Isso faria bem para toda a humanidade? E é assim que a gente deve avaliar, então, as nossas ações, né? E utilizando, assim, a razão. E aí ele continua, a razão humana comum é capaz de saber o que é bom e o que é mal, devido ou indevido, sem necessidade de ciência nem filosofia. Tá? Então, eu acredito que essa nossa natureza divina, a gente já nasce com esse senso do que é bom, o que é melhor ser feito e o que não é tão bom ser feito, né? Com o passar do tempo, pelos erros, a gente vai percebendo realmente, tendo muitas vezes esses momentos de erros, né, de fracassos, enfim, a gente vai percebendo exatamente o que deveria ter sido feito e o que não foi feito. E aí isso também, então, inclui como, embora sejam muitas vezes coisas que a gente nem se orgulha de ter feito, mas são válidos para isso, porque hoje tem a certeza de que não vai, então, seguir mais por essa decisão, por esse caminho. Então, eu acredito que em qualquer momento é possível nós sabermos se estamos conseguindo, então, discernir, agir de acordo com a razão. Eu acho que até nessa experiência que eu tenho tido com o meu filho, que tem 7 anos, até como uma criança, ela sabe se agiu bem ou se agiu mal. Às vezes ela teima, né, em querer agir de determinada maneira que não é tão adequada, mas no fundo eu acredito que saiba. E aí depende de nós o quê? Estimular, né, o discernimento, para que a criança perceba, olha, você acha que você agiu bem? Você acha que poderia melhorar? Se fosse com você, você gostaria que fosse assim, né? E aí a gente já entra na regra de ouro, né? Que está nesse outro livro aqui da Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. A regra de ouro, que é a 16ª lição da Lei do Triunfo, a última lição, que justamente diz sobre isso, sobre a regra de ouro. O que é a regra de ouro? Faça aos outros somente aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Se a gente agir, né, a todo momento, todo pensamento, todo sentimento, até as nossas expressões fisionômicas, buscando agir dessa forma, né, agindo, né, de forma com que nós gostaríamos que fôssemos tratados também, como não seria melhor, né, nossas vidas e a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor, e aí se expande para toda a humanidade. Então é possível, eu acredito, haver esse mínimo de discernimento a partir da nossa natureza divina, que já vem de fábrica, né? Então já está aí, é só a gente realmente se conscientizar. E aí ele coloca aqui já no capítulo 2 o seguinte: a natureza humana é muito nobre para impor-se o dever como preceito. Então a natureza humana é muito nobre, ele já ponto final, para impor-se o dever como preceito. A gente já sabe e tem o dever como preceito, mas ele coloca, mas é débil para segui-lo. Então aquelas escorregadas que a gente dá, que acabam virando aprendizados, né? A gente acaba tendo que rever algumas ações, é porque a gente acaba sendo débil, a gente acaba sendo fraco para conseguir, mesmo sabendo, mesmo sendo nobres, que nós somos, acabamos às vezes esquecendo de seguir esses preceitos. E é para isso que a gente serve esses conteúdos, né? Para que a gente possa cada vez mais ir refletindo e buscando agir de acordo com o que diz no budismo, né? A reta razão, o reto discernimento, né? A reta ação, que é o caminho do meio, o equilíbrio. Então o dever não é um conceito empírico, né? Não é pelo fato de que talvez houve alguém que não foi fiel, não foi leal, que a gente vai deixar de exigir que todo homem seja leal, por exemplo, numa amizade.
né? Não é pelo fato de que um pecou que todo mundo está dentro da farinha do mesmo saco. Na verdade, a gente pode deixar de olhar para quem errou ou aprender muitas vezes ainda melhor, né, com os erros de outra pessoa, para que a gente possa continuar avaliando o ser humano de acordo com a sua natureza divina. Então o dever não é um conceito empírico, não é porque na prática não aconteceu como exemplo de alguém que a gente não vai acreditar que ele exista. Então, se as leis morais fossem somente empíricas e não tomassem a sua origem a priori, né? Então, se a gente não tivesse com foco na essência, né, da nossa criação, a gente, então, não seriam válidas para todas as pessoas, todos os seres racionais em geral, né? Então, não é porque alguém não fez que eu não vou fazer também, né? É a partir desse senso de dever, dessa lei maior que nos rege, né? Esse é o conceito que ele quer passar para a gente aqui. E de onde extraímos, então, nós a ideia de Deus como bem supremo, né? Nosso grande exemplo de bem, que é, então, Deus. Da plenitude da moral a priori. Então, a gente não acredita que Deus, sendo bem absoluto, né, possa ter em sua conduta uma conduta imoral, né? Alguém vai pensar isso de Deus, né? Não. Então, justamente, a ideia de Deus como bem supremo já nos remete a um ser com a sua plenitude moral a priori. Então, se Deus é bem supremo, tem como os atos de Deus, né, serem conduzidos por um instinto, por exemplo, né, que é o nosso tema? Não, Deus ele não age por instinto, ele é bem supremo. Então, quando a vontade se governa pela razão, ela elege somente aquilo que é a razão, independente das inclinações, do que as inclinações consideram bom. Então, se a gente age pela razão, simplesmente a gente está agindo por senso de dever, independente do que está acontecendo à nossa volta, se a onda é para cá ou é para lá, a gente sabe para onde a gente está indo, né? Se a gente age pela razão. Então, independente do que está acontecendo, eu vou agir pela razão, considerando o quê? Qual que é o foco? O bem, né? Esse que é o foco. E a representação de um princípio objetivo que constrange a vontade chama-se mandamento, né? Então, o que faz com que a minha vontade ela se aprume, né? Em geral, é o mandamento da razão, que assume a forma de um imperativo, né? Então isso faz a gente lembrar os mandamentos, né? Não matarás, né? Enfim, os 10 mandamentos que a gente encontra aí como imperativos, né? Não tem assim dúvidas a respeito, é imperativo, faça assim. Então os imperativos servem para a imperfeição subjetiva da vontade humana. Se está solto, não sabe como se conduzir, se autoconduzir, o imperativo serve para isso. Serve para a gente olhar e falar, é assim que eu devo agir, é assim que eu devo agir, é assim que eu vou agir. Então, assim que é o melhor agir, ok, então entendi. E se não entender, a gente vai aprender então com os erros. Como aconteceu muito comigo. Então, vamos lá. O imperativo, aí ele fala sobre 2 tipos de imperativo. O imperativo hipotético, que é a ação para um propósito real, ou seja, depende de um resultado. E imperativo categórico, que é aquele que declara que a ação é necessária em si, sem relação com nenhum propósito, né? Então, um exemplo, eu vou cuidar do meio ambiente. Por quê? Porque eu vou cuidar, porque faz parte da minha natureza olhar para a natureza e perceber. Se eu separar o lixo, eu vou fazer melhor para a natureza. Se eu não deixar nada cair no chão, se eu ensinar meu filho a não jogar nada no chão, eu vou estar cuidando da natureza. Se eu reverenciar, até quando eu estiver entrando dentro de um oceano, eu vou estar exercendo esse bem para a natureza. O amor ao próximo, né, como eu falei, a regra de ouro. Muitas vezes ela não depende de um resultado em si, a gente deve simplesmente fazer, faz parte da nossa ação como dever, né, agir de acordo com, considerando o amor ao próximo, amar os nossos inimigos, né? Então por quê? Porque faz parte de mim, faz parte da minha boa vontade, de exercer a minha boa vontade, faz parte de um dever. Então, o imperativo categórico é o único que pode chamar-se de lei prática. Os demais são princípios da vontade que estão dispostos a mudar quando mude o propósito. Então, tem vários conceitos. Aí mudou a situação, vamos para lá, né? Não, agora é todo mundo amarelo, vamos para lá, né? O imperativo categórico não, é isso.
É isso e ponto, é uma lei prática, ok? Então, a autonomia da vontade como princípio supremo da moralidade. Ao mesmo tempo que existe esse imperativo, existe uma autonomia. A gente vai exercer se a gente quiser. A gente vai exercer, então, o quê? Que a gente conhece? O livre-arbítrio, né? Então, a escolha é sua. O mérito também, o demérito também, né? A gente vai carregando isso aí pela vida. Então, e ele diz, a heteronomia, ou seja, sem autonomia da vontade como fonte de todos os princípios ilegítimos da moralidade. Então, ou seja, eu não posso obrigar você a agir de determinada forma, né? Então, sem autonomia, não tem como, eu posso até obrigar, você pode até fazer em algum momento, né, de acordo com a lei, seguindo uma lei, mas o ideal é que nem necessite de alguém dizendo faça porque eu quero que você faça assim, mas que já a sua própria natureza divina você consiga exercer esse ideal de dever, esse ideal da boa vontade. E aqui, a conformidade com a moralidade é independente de todo temor ou desejo, de tudo aquilo que é externo à lei moral em si. Então, independente de todo temor ou desejo, eu vou agir de acordo com o dever, de acordo com a razão. E continuando, ele diz que só é absolutamente boa vontade cuja máxima, ao ser elevada à lei universal, jamais possa contradizer-se a si mesma. Então, a minha boa vontade, a minha ação, se ela for elevada à máxima da lei universal, ela está de acordo com a lei universal. E aí, continuando, já finalizando aqui chegamos já nos finalmente, ele diz o seguinte: a liberdade é a que permite a vontade ser operante, independente de causas estranhas. Já a necessidade é a característica que determina os seres racionais atuar por causas estranhas à sua vontade. Então, dependendo da necessidade do momento, pode vir a ser que o ser humano acabe atuando por causas estranhas à sua boa vontade. Isso pode acontecer também, ele considera isso aqui, né? Então, mas se eu tenho liberdade, versus, né, de repente eu estou passando por uma necessidade e eu acabo tendo que sair um pouco dessa minha, exercer a razão de acordo com a necessidade, né? Então, dos interesses que aderem às ideias da moralidade. Então, considerações aqui de Kant. As representações que nos chegam através do sentido, as aparências, né? Que ele está falando aqui desse mundo fenomênico, né? Versus o mundo inteligível. Então, essas aparências do mundo fenomênico não são a coisa em si mesmo, ok? O mundo sensível, né, o mundo que a gente consegue perceber aqui, imutável, e o mundo inteligível, que é sempre o mesmo. Então, ele vai dando esses conceitos aqui, alguns conceitos sobre esses dois mundos, o mundo material e o mundo metafísico, né? O mundo sensível, né, mutável, e esse mundo inteligível, imutável. Então, a razão pode sair de tudo que provém sensibilidade. E sua mais importante atividade é distinguir o mundo sensível do inteligível. Então, eu estou agindo aqui, neste mundo, mas eu tenho que ter o meu foco no mundo inteligível, né? No mundo da criação absoluta, no mundo que transcende esse mundo das formas, que está aqui. Então, o ser racional tem duas possibilidades. Como pertence ao mundo sensível, pode guiar-se pelas leis naturais, né? Independente do que está acontecendo, a gente acaba atuando por conta das leis naturais. E como pertence ao mundo inteligível, aqui Kant já vai colocar essa distinção da nossa Constituição, nós pertencemos ao mundo inteligível, também pode reger a sua conduta por leis não empíricas e fundamentadas, então, na razão. Então, eu posso estar focando a minha ação nesse mundo inteligível, esse mundo do qual nós pertencemos. Só depende do quê? Do nosso livre-arbítrio, né? Da nossa autonomia, que é o princípio que ele vai considerar aqui, a autonomia, o princípio geral da moralidade, que é a base das ações dos seres racionais. Então, a escolha é nossa, se a gente vai agir dessa forma ou não. E a lei moral, para finalizar aqui, ela não tem vitalidade para nós, porque nos interessa, se não nos interessa porque é válida, né? Então ela surge do nosso autêntico eu.
Então a lei moral, ela não tem validade porque nos interessa, não é porque ela me interessa, ela vai me trazer algum benefício, ela simplesmente ela surge do nosso autêntico eu. Então esse é o nosso foco. Achei bastante interessante esse conteúdo aqui da obra Metafísica dos Bons Costumes de Kant. Espero que tenha feito sentido para você também. Escreva aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Fique com Deus.